Foi, nessa aula eu vou te passar tudo a respeito de matemática financeira, tá? Para a FUVEST. Então já pega um papel aí, porque a gente vai fazer muita questão. Eu vou te passar desde o básico, tá? A gente vai passar por uma revisão rapidinha de porcentagem. Eu vou te passar tudo de matemática financeira, tá? E como a gente teve esse simulado da FUVEST, né? A gente viu que as questões de matemática vieram bem complicadas, né? Então aqui eu vou resolver questões bem difíceis, tá? Vamos também ter uma questão até que a gente vai usar uma propriedade de logaritmo, tá? Então vou revisar também durante essa aula para a gente conseguir dominar tudo a respeito de matemática financeira, tá? E quando a gente fala de matemática financeira, o primeiro ponto que a gente usa é a definição de porcentagem, tá? A gente deve primeiro entender como funciona a porcentagem. E a ideia de porcentagem é justamente por 100, uma divisão por 100. Então, 30% é 30 sobre 100. Por isso que eu posso representar como 0,3. O que é 0,4%? É nada mais do que 0,4 sobre 100. Beleza? E o que é 12%? Agora vamos pegar o seguinte, a gente já entendeu o que é porcentagem, né? Então, porcentagem é uma divisão, né? Você pode deixar nessa forma ou então na forma decimal. Agora vamos aprender a calcular porcentagem de algo. Quando eu falo, por exemplo, 12% de 8, o que é? 12% de 8 é 12% vezes 8. Então, 12% é 12 sobre 100 vezes 8. Então, fica 12 vezes 8, 96. 96 sobre 100, que é 0,96. Ou seja, 12% de 8 é 0,96. Mais um exemplo. 30% de 50 é a mesma coisa que 30 sobre 100 vezes 50, que dá 1.500 sobre 100, que é igual a 15. Então, sempre que eu falo tantos por cento de, é aquela porcentagem vezes aquele valor ali que eu estou calculando a porcentagem, tá? Então, definição bem básica. Outra ideia também é você calcular a raiz quadrada de porcentagem, tá? Daqui isso parece difícil, mas é muito facinho. Então, por exemplo, 25% é a raiz quadrada, né, de 25%. Tá, daqui é igual a raiz quadrada de 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, ou seja, raiz de 25% é raiz de 25 sobre 100. E aí, propriedade radical, divisão é só tirar a raiz de cima e a raiz do de baixo. Raiz de 25, 5. Raiz de 100, 10. Então, vai dar 5 sobre 10, 0,5, ou seja, raiz quadrada de 25% nada mais é do que 0,5. Beleza. A mesma ideia aqui. 36% na raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada disso? Então fica a raiz de 36 sobre 100. Raiz de 36, 6. Raiz de 100, 10. Logo, a raiz quadrada de 36% é 0,6. Beleza. Uma ideia também que a gente tem é calcular porcentagem de porcentagens, aqui não é errado, tá? Então, por exemplo, tem como calcular 40% de 30%? Tem. E qual que é a ideia de você calcular porcentagem de porcentagem? Por exemplo, calcular 40% de 30%. A ideia é o seguinte, imagina que você tem 100 reais. Quanto que é 30% de 100 reais? 30% de 100 reais é a mesma coisa que 30 sobre 100 vezes 100 reais. Ou seja, corta aqui, corta. 30% de 100 reais é 30 reais. Então, 30% de 100 reais é 30 reais. Agora, o que seria 40% de 30% de 100 reais? Seria, quanto que é 30%? 30 reais. Então, 40% de 30%, nesse caso, vai ser 40% vezes 30. Ou seja, 12. Então, essa é a ideia. Eu vou fazer mais um exemplo que vai ficar bem claro aqui. Mas, bora começar o mais basiquinho então. Quando eu falo, então, por exemplo, 40% de 30%, é a mesma ideia. Quando eu falo 20% de 200, não é 20% 20 sobre 100 vezes 200? É aqui a mesma ideia. Então, 40% de 30% é 40% vezes 30%, que dá quanto? 1.200 sobre 1.000. Sobre 10 mil, né? Perdão. Então,
1.200 sobre 10.000, qual que é a nossa ideia? Quando eu quero calcular a porcentagem de porcentagem, meu objetivo é chegar numa terceira porcentagem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar até ficar com 1 embaixo. Ou seja, dá 12 sobre 100, 12%. Ou seja, eu pegar uma quantia, pegar 30% dessa quantia, e desses 30%, pegar 40% dele, é a mesma coisa que se eu tivesse a quantia total, pegasse os 12%. Esse é o significado. Quer ver um exemplo? Eu tenho 100 reais. Quanto que é 30% de 100 reais? 30% de 100 reais é 30 sobre 100 vezes 100. Ou seja, 30% de 100 reais, 30 reais. Beleza. Agora, quanto que é 40% de 30 reais? Lembra, 30 reais equivalem a 30%. 40% de 30 reais é 40 sobre 100 vezes 30, que dá 12 reais. Beleza. Agora, fica fácil a gente perceber que 12 reais é 12% de 100 reais. Vamos ver. 12% de 100 reais é quanto? 12 sobre 100 vezes 100, que é 12 reais. Ou seja, eu tinha 100 reais, peguei 30%, isso é 30 reais. Aí desses 30 reais, eu peguei 40% e deu 12 reais. Só que 12 reais é a mesma coisa que 12% de 100 reais. Ou seja, você pegar 40% de 30% é a mesma coisa que você ter pego 12%, tá? Então essa ideia de porcentagem não está errada. Às vezes parece um pouco contra-intuitivo, porque sempre a gente fala, quanto que é 12% disso? É 20% disso, 11% disso. Porque nesses casos a gente está sempre considerando quanto que é aquela porcentagem em relação ao total. Porém, eu posso calcular uma porcentagem não em relação ao total, mas já em relação a outra parte que foi tomada. Tudo bem? E essa ideia toda de porcentagem, ela é muito importante porque quando a gente fala de juros simples, que é a primeira ideia que a gente tem aqui em matemática financeira, a gente precisa usar muito a definição de porcentagem, tá? E o que é juros? A gente tem uma definição básica, a gente sabe um pouco da vida. O que é juros? É aquele valor que é acrescentado, né? Sobre uma mercadoria. Então vamos pegar, ou sobre o investimento, né? O investimento que tem os juros. A gente vai começar com a definição de juros simples. Vamos fazer algumas questões e depois nós vamos para juros compostos. Qual que é a definição de juros simples? Eu vou começar com um exemplo e depois eu trago a definição. Vamos começar, por exemplo, o seguinte. Imagina que você tem R$ 1.000. E aí, você está investindo esse R$ 1.000 e ele aumenta 10% a cada mês. Ou seja, se eu tenho R$ 1.000 e ele vai aumentar 10%, quanto que é 10% de R$ 1.000? É só a gente fazer 10 sobre 100 vezes 1.000. 10 sobre 100 vezes 1.000 dá 100. Ou seja, juros de 10% equivalem a R$ 100. Ou seja, eu tinha investido, né, R$ 1.000. Rendeu juros de 10%, que equivale a R$ 100. Logo, se eu tinha R$ 1.000, agora eu tenho 1.100. Porque eu tenho juros de 10% ao mês. Juro simples nesse caso. Então eu tenho 110, R$ 1.100. Agora vai passar mais um mês. Então eu vou de 1.100 para 1.200. Porque a cada mês eu estou somando R$ 100. Tudo bem? Então eu vou chegar a R$ 1.200. E aí, passa mais um mês. Eu vou de 1.200 para 1.300. Eu somo mais R$ 100. Tudo bem? Então, olha só. O que é os juros? Eu saí de 1.000 para 1.300. Qual que é a diferença de 1.000 para 1.300? Quando eu falo diferença, é subtração. Então, 1.300 menos 1.000, R$ 300. De onde que vieram esses R$ 300? Esses R$ 300 que tiveram desse 1.000 para esse 1.300, esses R$ 300 a mais aqui, são os juros acumulados. Tudo bem? Por quê? A cada mês eu fui colocando 10% a mais. Em relação, esse 10% foi calculado em relação à quantidade inicial.
A quantidade inicial que eu tenho pode ser chamada também de capital inicial, tá? Então você pode, em matemática financeira, a gente fala mais capital inicial. Então, beleza. Então, quando a minha taxa de juros é constante, eu falo que é um regime de juros simples. Então fica muito fácil saber quanto que vai ficar no próximo mês. Eu sei que a cada mês está juntando R$ 100, o próximo mês eu vou ter 1.400. Depois de mais um mês, eu vou ter 1.500. Tudo bem? Então, isso é um regime de juros simples, tá? Quando a porcentagem é calculada em relação ao capital inicial e é constante. Tudo bem? Então, se eu fosse colocar isso aqui em um gráfico do capital que eu tenho, o valor que eu tenho em função do tempo em mês, como que ficaria nesse caso? Então, no início, eu tinha R$ 1.000. Passados um mês, eu fui para 1.100. Por quê? A minha taxa de 10% ao mês. Passados mais um mês, eu fui de 1.100 para 1.200. Beleza. E depois mais um mês, eu fui de 1.200 para 1.300. Então você percebe que o crescimento é constante. O crescimento é constante. Isso porque, de novo, o jogo simples é uma taxa constante que vai sendo acrescentada, porque ela é uma porcentagem calculada sobre o capital inicial. Perceba que esses valores que eu tenho aqui, a gente poderia imaginar eles como valores flutuantes, vão mudando, né? Eu tinha 1.100, depois 1.200, 1.300. Agora, esse valor inicial aqui, ele é fixo. E como eu calculo a porcentagem sobre ele apenas uma vez, então no jogo simples eu vou acrescentando sempre o mesmo valor. Beleza. Então, por isso que eu chego em uma função do primeiro grau, né? E aí nós temos a nossa tão conhecida fórmula do juros simples aqui, que é o seguinte: o capital que você tem depois de ser aplicado os juros por um determinado tempo é igual o capital inicial que você tinha mais esse capital inicial vezes I, que é a taxa de juros, mais, perdão, vezes o tempo em que isso foi aplicado. E aqui você percebe que nada mais é do que o formato de uma função do primeiro grau, né? F de x é igual a x mais b. Mas no caso aqui o b está invertido de posição, né? Será o capital inicial. Beleza? Então, é por isso que nós chegamos nessa fórmula do jogo simples. Então perceba, o capital que você vai ter depois de um determinado tempo vai ser igual ao quê? Aquele valor que você tinha, mais o que é isso? Os juros, mais o valor que vai ser acumulado justamente pela presença de juros. Por exemplo, a gente sabe que no final desses 3 meses o capital final é de 1.300, ou seja, 1.300 aqui. Isso é igual. Qual que foi o capital inicial? Capital inicial ali era de R$ 1.000. Beleza. E agora, isso daqui, que é os juros, são aqueles R$ 300. Tudo bem? Então, essa daqui é a fórmula que a gente usa para calcular o capital acumulado depois de ser aplicado um juros simples por um período T. Tudo bem? Beleza. E aí, esse aqui é o capital total. Agora, os juros é justamente isso aqui, o capital inicial vezes I, que é a taxa de juros, vezes o tempo. Tudo bem? É bem importante a gente entender isso daqui. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: essa taxa aqui, eu coloquei nesse exemplo aqui meu como uma taxa por mês. Ou seja, eu falei nesse exercício, essa taxa é de 10% ao mês. Ou seja, ela aumenta 10%, né, ao mês. Ela é aplicada ao mês. Ou seja, se é uma taxa de juros mensal, esse período de tempo precisa estar em mês. Se eu fizer uma conta e for calcular esse t e chegar em 2, por exemplo, vamos supor, calculei um t aqui, deu 2. O que significa isso? 2 meses, porque a taxa de juros nesse caso é mensal. Porém, a taxa pode ser anual. Se for anual, o valor do t que eu vou calcular, ou que eu vou colocar aqui, tem que ser em anos, tá? É a mesma ideia lá na física, né? As unidades devem fazer sentido. Aqui é a mesma coisa. Se a minha taxa está sendo aplicada mensalmente, ao mês, então esse tempo também precisa ser calculado em meses. Está sendo aplicado em dias, os juros?
o tempo é calculado em dias também, tá? Então é sempre importante a gente ter bem claro isso daqui tudo bem? Então aqui, ó, esse aqui seria o nosso capital inicial, o nosso capital no final desses 3 meses, por exemplo. E aí, os juros é quanto? Esses R$ 300, né? Essa diferença aqui entre o capital inicial e o capital que eu vou ter depois de um determinado período. E perceba então que o juro simples, eu sempre vou acrescentando um valor, o mesmo valor, uma mesma quantia. Não importa, você já está com 1.300. Qual vai ser o valor que é acrescentado depois de um mês? Será de R$ 100. Então, eu vou ter 1.400 no próximo mês. Beleza? Isso aqui é uma taxa de juros simples, tá? Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui para fazer junto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exercício só de fixação, para a gente entender a lógica. Um capital de R$ 800, então o capital que eu apliquei foi de R$ 800, a 30% ao mês rendeu 720 reais. Por quanto tempo esse capital foi aplicado? Então, como assim? Daqui é uma ideia de investimento bem básica, né? Quando você pega um valor inicial, por exemplo, de R$ 800, o que você quer fazer quando você investe R$ 800? Você quer que esse dinheiro gere mais dinheiro para você. Então você coloca em um regime de juros. Então tá falando que foi aplicado isso daqui uma taxa de 30% ao mês. Ou seja, a cada mês eu vou acrescentando uma quantia que equivale a 30% desse valor. Então vamos lá. Quanto que é 30% de 800? 30% de 800, aqui posso simplificar, fica 24, né? É isso? 30%. Aqui eu simplifiquei, né? 30% deu 24, exatamente. Então vamos lá. Deu 720 reais. Se não me engano, era 72 reais. Mas vamos lá. Não, aí, tá louco? É 24, é 240, né? Aqui, ó. 30%, nossa. Aqui, ó. 30% de 800. Eu fiz de 80. 30% vai dar quanto? Vai dar 240, né? 240, pelo amor de Deus. Ou seja, daqui um mês, ó. Daqui um mês. Ó, período de um mês. Quanto que eu vou ter a mais? R$ 240 a mais. Então, no primeiro mês, qual que é a lógica disso aqui? No primeiro mês, aqueles R$ 800 já me renderam R$ 240. Como é um juros simples, eu sei que é uma taxa de crescimento constante. Ou seja, no próximo mês, passados mais um mês, eu vou ter mais 240. Certinho? Mais 240. Ou seja, pensa comigo. Passados 2 meses, eu já tive um rendimento de quanto? 240 mais 240. Ou seja, 480. E agora, passados mais um mês, você vai ter mais R$ 240 ali. Tudo bem? Ou seja, no final desses 3 meses, você vai ter 240 mais 240 mais 240, R$ 720. Ou seja, para você conseguir ter um rendimento de R$ 720, você precisa esperar aplicar aquilo por 3 meses. Tudo bem? Então vamos recapitular. Você saiu de um capital de R$ 800 a 30% ao mês. Ou seja, 30% de 800 é 240. Ou seja, depois de um mês, você teve um rendimento de R$ 240. Passados mais um mês, mais R$ 240, porque é uma taxa de 30% ao mês. Passados mais um mês, você vai ter mais R$ 240. Ou seja, o tempo que você vai gastar para ter um rendimento de R$ 720 é um período de 3 meses. Tudo bem? Um período de 3 meses.
Beleza. E, obviamente, eu quis calcular na mão aqui para você entender bem a aplicação. Porém, a gente poderia calcular usando a fórmula, tá? Então, os juros ali que me renderam, né, são aqueles R$ 720 ali, né? Então, os 720 é igual a 800 vezes I, vezes o tempo em que aquilo vai ter que ser aplicado. Tudo bem? Beleza. Mas eu gosto de fazer assim no começo, principalmente, para a gente entender a nossa lógica. Tá. E aí, antes da gente para as questões, é muito importante que a gente entenda a definição de lucro e prejuízo. E aqui talvez, na verdade, está o ponto mais importante da aula, que é a definição de lucro e prejuízo, né? O que é lucro e prejuízo? Vamos pensar num comerciante. Por mais que você venda algo, vamos supor aqui, ó, você vende isso daqui. Você vende, o valor da venda, vamos supor, é de R$ 100. Eu vou pôr um valor bem fácil, bem redondo para ficar fácil a conta aqui, tá? Você tem um valor de venda por R$ 100. Eu vendo isso aqui por R$ 100. Porém, eu tive custo com o fornecedor, com a minha loja. Então, o custo que esse produto aqui teve para mim foi de R$ 20. Então, olha só, eu tive um custo de R$ 20, porém, vendi por R$ 100. Então faz sentido, né, para mim, né? Porque eu tô ganhando muito mais do que eu gastei. Então, o que é lucro? A gente pode entender lucro muito facilmente. Lucro nada mais é do que o valor da venda menos o custo que você teve para conseguir aquele produto. Então, nesse caso, o nosso lucro será de... Qual que é o valor da venda? O valor da venda é de R$ 100 e o custo R$ 20. Então, meu lucro será de R$ 80. Então, isso aqui é um lucro de R$ 80. Tudo bem? Então, essa é a nossa definição de o que é lucro, tá? O lucro, então, é essa diferença. Vamos ver, então, o que acontece de maneira prática isso daqui. Vamos começar com uma questãozinha mais tranquila e daí a gente vai pegando o jeito aqui. Beleza? Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Não, vou deixar assim mesmo. Vamos pegar essa primeira questão, que ela diz o seguinte, ó. Uma loja vende um liquidificador, então vende um liquidificador por R$ 16 para pagamento à vista, ou em duas prestações fixas de R$ 9, uma na entrada e outra 30 dias após. A taxa de juros mensais cobrada pela firma está no intervalo de... Então, calma aí. Você pode comprar esse liquidificador por R$ 16, se você fizer o pagamento à vista. Ou, se não, você pode pagar isso daqui da seguinte forma. Se for dividindo as vezes, você paga R$ 9 naquele momento e, passados um mês, você paga mais R$ 9. Tudo bem? Só que calma aí. Não fica difícil a gente perceber que se você pagou R$ 9 e você pagou mais R$ 9, você pagou 18, sendo que o preço do liquidificador à vista é 16. Por que você está pagando a mais? Porque você está tendo juros sendo aplicados ali, beleza? Então você deu R$ 9 na entrada do produto e depois, passados um mês, você pagou mais R$ 9. Só que você concorda comigo que se não tivesse juros, isso aqui deveria acontecer assim? Se não tivesse juros, R$ 16 deveria ficar assim, ó. Se não tivesse juros, qual que seria a minha ideia? Se você deu R$ 9 na entrada, se não tivesse juros, qual que deveria ser a outra parcela? R$ 9. O produto é 16. 9 para 16, faltam R$ 7. Então, você deveria ter pago R$ 7. Deveria ter sido assim, se você não tivesse juros. Se o produto é R$ 16 e não tem juros nenhum, se você der uma entrada de R$ 9, você só precisa completar os 16, ou seja, faltam R$ 7. Porém, como tem juros,
você deu R$ 9 de entrada, no próximo mês você não vai dar 7, você vai dar mais 9, porque tem juros. E aí ele pergunta qual que é essa taxa de juros. Vamos lá. Então, cuidado, porque essa taxa de juros ela é aplicada nesse período, porque é uma taxa de juros em 30 dias, ou seja, uma taxa de juros mensais, né? Tá, então o juros não está sendo aplicado aqui, porque esse aqui foi o valor que eu dei na hora. O juros aconteceu nesse intervalo de um mês. Então, o que aconteceu? Em vez de pagar R$ 7, eu paguei R$ 9. Então, qual que está sendo o meu valor a mais aqui? Eu estou pagando R$ 2 a mais. Eu estou pagando R$ 2 a mais. E o que esses R$ 2 simbolizam? Os juros que eu tive nesse mês. Ou seja, esse é o meu juros. Beleza. E daí qual que é a nossa ideia? Eu quero saber a porcentagem de juros. A porcentagem de juros, então, será o seguinte. Eu deveria ter pago R$ 7 e eu paguei R$ 9. Então, eu tenho R$ 2 de juros. Qual que é a porcentagem de juros? É só a gente calcular. R$ 2 equivalem a quantos por cento de R$ 7? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não estou pagando R$ 2 a mais, então eu quero saber quantos por cento a mais eu estou pagando na segunda parcela. Então vamos fazer. Como que eu faço para calcular 2% de 7? Uma coisa que eu gosto é sempre usar aquela divisão bem básica. 20% de 10 é 20 sobre 100 vezes 10. Então eu quero calcular R$ 2. 2, né? São quantos por cento de 7? Eu faço assim, ó. X% de 7 é igual a 2. Tudo bem? Ou então, você poderia simplesmente já fazer essa divisão 2 sobre 7. Mas eu faço sempre pela definição, tá? Então, x% de 7 é igual a 2, né? Então, x é igual a, vamos pegar 200 sobre 7. 200 sobre 7. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2, né? Que dá 14. Aí deu 6. 7 vezes 7, 49. Vezes 8, 56. Então, 56, 4, vírgula. Isso aqui vai dar 5, que dá 35. E aí, vai dar mais algumas casas. Mas tá ótimo assim. Ou seja, x é igual a 28 sobre 5. Ou seja, 28,5 sobre 100. Ou seja, 28,5 sobre 100 é 28,5%. Então, a taxa de juros que teve nesse caso aqui foi justamente de 28,5%. Tudo bem? Então, nesse intervalo, nosso gabarito fica sendo aqui, ó, de 25 a 29%, tá? Nesse intervalo. Então, gabarito letra D. Tudo bem? Então, essa é a nossa ideia, tá? Cuidado, porque eu acho que muita gente fez assim, ó. Você pega, o valor era R$ 16. E depois o valor, então, ficou, se eu paguei duas de 9, ficou R$ 18. Então, tive um aumento de R$ 2. E daí, o que você faz? Calcula. 2, são quantos por cento de 16? Só que tá errado, tá? Porque os juros aconteceu nessa segunda parcela. Em vez de ser 7, eu fui para 9. Então, eu tive R$ 2 aqui a mais. Então, sempre toma cuidado para você avaliar aonde, quando que foi aplicado os juros. Tudo bem? Beleza. E aí, a gente vai fazer mais uma questão da FUVEST agora, que a gente já pegou a manha, só que essa questão não é de juros em si, na verdade é uma questão de porcentagem. E também envolve custo, tá? Envolve matemática financeira, então achei bem legal essa questão. E vamos lá. Um automóvel consumia trimetilpentano a um preço de R$ 5,00 o litro e percorria 12 quilômetros por litro. Tá, então vamos lá. Ele falou que um automóvel estava sendo movido com esse combustível. Esse combustível custa R$ 5,00 o litro e ele percorre 12 quilômetros por litro. Posteriormente, passou a consumir uma mistura 80% trimetilpentano e 20% álcool etílico, 20% mais cara. Ou seja, esse novo combustível, que é uma mistura,
entre aquilo que ele já usava antes com álcool etílico, essa nova mistura ela custa R$ 6 o litro. E o carro, ele percorre 10 quilômetros por litro com esse novo combustível. Então perceba que o rendimento caiu, né? Antes ele percorria 12 quilômetros por litro, quando ele só tinha esse combustível. Agora que ele escolheu um outro combustível, que é a mistura desse com álcool, o rendimento do carro foi de 10 quilômetros por litro. E aí o que ele pergunta é o seguinte: o aumento percentual do custo do quilômetro percorrido foi de. Então ele falou o seguinte, tá, porque você mudou isso, agora você acaba tendo um custo maior para cada quilômetro que você anda. Em porcentagem, quanto que é esse custo? Quanto que é esse custo? Vamos tentar entender, então. A primeira ideia que a gente vai usar é calcular nosso custo antes e o nosso custo depois. E daí a gente calcula a porcentagem. Então, antes. E perceba algo muito importante. Eu quero saber o aumento percentual do custo do quilômetro. Ou seja, em relação a 1 quilômetro. Quanto que eu vou ter esse custo a mais, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Vamos lá. Ele diz o seguinte, um automóvel consumia, tá? Eu quero saber, lembra, eu quero saber o meu custo. O meu foco é o custo. Eu sei que o primeiro combustível é R$ 5 o litro. Então, se é R$ 5 o litro, para eu saber quanto que eu gastei em reais, eu preciso saber qual que foi o volume utilizado. Ele fala que percorria 12 quilômetros com 1 litro. Ou seja, se ele percorria 12 quilômetros com 1 litro de combustível, quanto que ele precisa de combustível para andar 1 quilômetro? Porque lembra, eu quero calcular o custo do quilômetro, de 1 quilômetro rodado. Ou seja, se 12 quilômetros consomem 1 litro de gasolina, 1 quilômetro vai consumir 1/12 de litro, né? De gasolina. Tudo bem? Perdão, daquele combustível ali. Então o consumo aqui vai ser de 1/12 de litro, né? Pensa, aqui comigo, é só usar lógica. Se 12 quilômetros consome 1 litro, 1 quilômetro, eu peguei 12 quilômetros e dividi por 12. Dividi por 12 desse lado, vou dividir por 12 desse lado. Matemática, fiz algo de um lado, do outro lado tem que fazer igual. Então o volume que eu vou gastar aqui é de 1/12 de litro. Beleza, esse é o volume. E o custo, eu quero saber quanto que eu paguei. Esse combustível ele custa R$ 5 o litro. Ou seja, pensa comigo, se você fosse comprar 1 litro, você ia gastar quantos? R$ 5. Porém, só vou pagar esse L aqui. A gente já sabe que esse aqui, é de 1 litro, tá? Então vamos lá. Se eu fosse comprar 1 litro desse combustível, eu ia gastar R$ 5. Mas eu não quero 1 litro. Eu falei que ia pagar e acabei fazendo de novo. Eu quero 1/12 de litro. Então, 1/12 de litro desse combustível me custa quanto? Então, só fazer uma regra de 3. Então, o custo do meu quilômetro vai ficar quanto? 1/12 vezes 5 dá 5/12. Então, esse é o meu custo do quilômetro rodado naquela primeira situação. 5/12 de reais, né? Então, isso aqui vai dar 0,4 reais, vai dar 40 centavos por quilômetro, né? Mais ou menos assim. Beleza, então esse é meu custo inicial. Tá. Agora, vamos ver o nosso custo na segunda situação. Na segunda situação. Então, vou colocar aqui, ó, depois. Vamos ver de novo. Eu vou usar agora um outro combustível que ele custa R$ 6 por o litro. O litro dele custa R$ 6. Então, para eu saber quanto que eu gastei com combustível, eu tenho que saber qual que é o volume que eu comprei, né? Beleza? Então, pensa comigo. Se eu... qual que é o meu rendimento? 10 quilômetros por litro. E ele está perguntando a taxa do quilômetro. Então, eu quero calcular isso para 1 quilômetro. Pensa comigo. Se meu combustível faz 10 quilômetros com 1 litro de combustível, qual que é o volume que ele gasta para andar 1 quilômetro? Eu peguei desse lado e dividi por 10. Então, aqui é só dividir por 10. Ou seja, para andar 1 quilômetro, ele vai gastar 1/10 de litro. Beleza, 1/10 de litro.
E aí, o que acontece? 1/10 de litro. Qual que é o custo? O custo desse novo combustível é de R$ 6 o litro. Ou seja, se eu for comprar 1 litro, eu vou ter que pagar R$ 6. Só que eu não quero 1 litro, eu quero 1/10 de litro. Tudo bem? Ou seja, eu vou pagar quanto? Vou pagar uma quantia X, um custo final, tá? Então, o custo do quilômetro rodado aqui vai ser 6 vezes 1/10 dá 0,6, né? Então, o novo custo aqui foi de R$ 0,6. Tudo bem? Ah, como deixei decimal, vou deixar aqui decimal também, tá? Isso aqui é aproximadamente 0,41. Aproximadamente aqui, ó, 0,41. Tudo bem? Então fica na cara que a gente teve um aumento, né? Antes o meu combustível, ele custava, perdão, com aquele primeiro combustível eu gastava 41 centavos para cada quilômetro. Agora eu estou gastando 60 centavos. Então qual que foi esse aumento? Agora, para você calcular esse aumento, é bem simples. É só você pegar o quê? O valor final que você tem e dividir pelo custo inicial que você tinha. Agora você está gastando 60 centavos o quilômetro, sendo que antes você gastava 0,41, ou seja, 41 centavos. Então, vamos fazer essa conta. Aí eu vou fazendo aqui na calculadora para ficar mais rápido, né? Para a gente não estar aqui preocupado em fazer a aritmética, né? Então, vou fazer as continhas aqui na calculadora para ficar mais rápido. Então, 0,60 dividido por 0,41, isso dá 1,46. 1,46. Então, quando você quiser saber o lucro, os juros, você pega o capital final e divide pelo inicial. Quando você fizer isso, nós vamos chegar, por exemplo, nisso daqui, ó, 1,46. Tá, mas eu quero saber em porcentagem. O que é 1,46? Porcentagem. Isso aqui é a mesma coisa que 146 sobre 100, concorda comigo? Ou seja, 146%. O que significa isso? Eu peguei o capital final, eu dividi pelo inicial, deu 146%. Ou seja, o custo que eu tenho agora é o quê? 146% nada mais é do que 100% mais 46%. Ou seja, o custo que eu tenho é, além do que eu já tinha, o 100% do que eu já tinha, eu vou ter a mais 46%. Então, meu aumento percentual é de 46%. Então, a que mais se aproxima aqui, que a gente não fez divisão exata, tá mais próxima de 44%. Não deu exato porque eu extrapolei aqui alguns valores, né? Eu não fiz a divisão exata. Beleza? Então, essa é a nossa ideia, tá? Essa é a nossa ideia. Então, você pega o capital final e o inicial, faz essa divisão, e aí pensa, 146%. O que significa isso? Que 146% é 100% mais 46%. Ou seja, eu vou ter a mesma quantidade que eu tinha antes, mais 46%. Ou seja, o meu aumento percentual é de 46%. Tudo bem? Então, matamos essa questão da FUVEST. Bora para mais uma? Bora para mais uma. Mais uma questão da FUVEST. Um vendedor ambulante vende os seus produtos com um lucro de 50% sobre o preço da venda. Então, o seu lucro sobre o preço de custo é de 10%, letra B, 25%, letra C, 33,333%, letra D, 100%, letra E, 120%. Então, isso aqui parece um pouco complicado, né? Um vendedor ambulante vende os seus produtos com um lucro de 50% sobre o preço de venda. Então, o seu lucro sobre o preço de custo é de quanto? Vamos tentar entender. Ele está falando de lucro, vamos começar pelo mais básico, que é o seguinte: a gente sabe que o lucro que você tem, a gente sabe que lucro nada mais é que o valor da venda menos o custo que aquilo teve para mim.
Beleza? Então, exemplo. Vamos supor um lucro de R$ 30. Se meu custo foi de R$ 50, então eu precisei vender por 80. Concorda comigo? Se eu vendo por 80 algo que me custou 50, o meu lucro que retorna para mim é R$ 30. Então, lucro é venda menos custo. Beleza? Então, temos isso daqui. Aí, o que ele fala? Ele vende o produto com lucro de 50% sobre o preço de venda. Como assim lucro de 50% sobre o preço da venda? Está falando o seguinte, o lucro é igual a 50% do valor da venda. Quando ele falar lucro sobre o preço da venda, quando ele falar porcentagem sobre algo, é aquela porcentagem vezes aquele valor. Ou seja, o lucro equivale a 50% do valor da venda. Então, nesse caso aqui, ó, se eu vendesse algo por R$ 80, o meu lucro seria de R$ 40, porque o lucro não é 50% do valor da venda. Esquece daqui, esses R$ 30 é de outro caso que eu fiz. Se eu for seguir esse daqui, um lucro de 50% sobre a venda, se eu vendo algo por R$ 80, quanto que é 50% de 80? 40. Significa que o meu lucro seria de R$ 40. Tá. Então, o que acontece? Eu sei que o lucro é 50% da venda. Então, eu posso simplificar isso daqui. Eu sei que o lucro, então, ele é 0,5 o valor da venda. Beleza? E aí, ele pede o seu lucro sobre o preço da venda. Perdão, o lucro sobre o preço de custo. Então, ele está perguntando o lucro sobre o custo. Eu sei que o lucro é 50% da venda, do valor da venda. Por exemplo, vendi por R$ 80, o meu lucro foi de 40. Mas qual que é a porcentagem em relação ao custo? A quanto me custou? Como ele está relacionando o lucro com o custo e não tem o valor da venda agora, eu vou pegar esse valor da venda e vou substituir. Porque não está aparecendo mais aqui. Eu estou relacionando só lucro e custo. Então, eu vou pegar esse valor da venda e vou tentar sumir dessa equação. Como? Eu sei que o lucro é 0,5 o valor da venda. Logo, o valor dessa venda será o valor do lucro dividido por 0,5. Beleza? Ou seja, o valor da venda é 2 vezes o lucro, né? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, a venda é 2 vezes o lucro. Beleza. Então, que eu posso ter? Lucro é igual o valor da venda, que é quanto? 2 vezes o lucro, menos o custo. Menos o custo. Logo, quanto que é o custo do meu produto? É igual a 2 vezes o valor do lucro, menos o valor do lucro. Tudo bem? Peguei esses 2 lucros aqui, mantive desse lado e passei daqui para o outro lado. Então, o meu custo é igual a o lucro. Ou seja, se o meu custo é igual ao lucro, qual que é a minha porcentagem do lucro sobre o custo? Eles não são iguais. Logo, o meu lucro é igual a 100% sobre o meu preço de custo. Então, gabarito, letra D. Tudo bem? Quando tem custo igual a lucro, eu poderia ter assim, o meu lucro é igual a 1 vez o custo. Não mudou nada, concorda comigo? Só que então lucro é igual a 1. Eu posso escrever como 100 sobre 100 do custo. Logo, o meu lucro é igual a 100 sobre 100 é 100%. Então, sempre que eu tenho uma igualdade, lucro igual a custo, por exemplo, é porque um é igual a 100% do outro. Concorda comigo? Então, o meu lucro sobre o meu preço de custo foi de 100%. Foi de 100%.
Então, olha só, vamos tentar entender. Então, como eu vou tentar ilustrar de maneira prática isso daqui para você entender o que estava acontecendo então. Então, vamos lá. O que falou? Um vendedor ambulante vende seus produtos com lucro de 50% sobre o preço de venda. Então, vamos supor que ele tem um valor de venda de R$ 100. Ele fala que o lucro dele é de 50% do valor da venda. Então, o meu lucro foi de R$ 50, tá? Então, quanto que é o meu custo? É só a gente fazer a fórmula. A gente sabe que o meu lucro, ele é o valor da minha venda menos o meu custo. Concorda comigo? Então, o lucro foi de R$ 50, a venda custou R$ 100, o meu custo, não sei quanto que é. Custo, então, deu R$ 50. Você vê que realmente o custo e a venda, perdão, o custo e o lucro são iguais, por isso que deu custo igual a lucro, né? Ou seja, o meu lucro sobre o preço de custo é de 100%. Isso aqui me causa um custo de R$ 50 e eu lucro R$ 50 com ele. Então, a minha porcentagem de lucro sobre o custo é de R$ 50. Tudo bem? Então, nosso gabarito fica sendo letra D. Fica sendo letra D. Tudo bem? Então, essa é a nossa lógica. Tudo bem? Essa é a nossa lógica. Aí, temos mais uma questão aqui da segunda fase full vest. Vamos aí para mais uma? Então, bora lá. O que esse exercício nos traz? Um comerciante compra calças. Calma aí, ó. Um comerciante compra calças, camisas e saias e as revende com lucro de 20%, 40% e 30%, respectivamente. Então, qual que é a minha ideia? Já vamos anotando essas informações, tá? Para não ficar acumulando demais ali. Porque a gente lê direto, a gente vai se perder um pouco. Então, vamos lá. Eu gosto de escrever bastante, eu acabo fazendo essas contas mais, assim, um pouco mais teóricas de custo, de lucro. Eu costumo escrever para eu não confundir. Parece que quando eu escrevo o mesmo custo, venda, lucro, fica mais visível o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Ele falou que ele vende calças, camisas e saias, e o lucro é de 20, 40 e 30% respectivamente. Tá, então o lucro que eu tenho com a calça, o lucro da calça é de 20%, o lucro da minha saia, não, perdão, camisa, é na sequência. O lucro da minha camisa é de 40% e o lucro da minha saia é de 30%. Beleza? Então, é a nossa ideia. E aí diz mais o quê? O preço X que o comerciante paga por uma calça é 3 vezes maior do que ele paga por uma camisa e 2 vezes o que ele paga por uma saia. Então, o preço X que o comerciante paga por uma calça, então eu tô falando do custo, né? Então, o custo da minha calça é 3 vezes o custo da camisa. Ele falou, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, custo da calça, custo da camisa, e eu vou fazer também o custo da saia, que ele já falou também. O custo da saia. Tá, o custo da calça, não sei quanto que vale. Vale X. Ele falou o, o preço X que o comerciante paga por uma calça é 3 vezes o que ele paga por uma camisa. Então, se o que ele paga por uma calça é X e esse X é 3 vezes o custo da camisa, então o custo da camisa é 1/3 disso. Então, o custo da camisa é de X sobre 3. Beleza? E isso, o custo da camisa é 3 vezes da calça e 2 vezes o que ele paga por uma saia. Então, o custo da saia é quanto? Se o custo da calça vale X e é o dobro, o da saia então é a metade. X sobre 2. Concorda comigo? Então, esse é o custo em cada um dos itens.
Tá, certo dia um cliente comprou 2 calças, 2 camisas e 2 saias. Tá, então beleza. Agora eu vou falar do cliente. O que o cliente comprou? O cliente comprou 2 calças, mais 2 camisas, mais 2 saias. Beleza? E obteve um desconto de 10% sobre o preço total. Ou seja, vamos supor, por exemplo, como assim receber um desconto de 10%? Vamos supor que isso daqui custava R$ 200. Quanto que é 10%? 10% de R$ 200 é só a gente fazer. 10 sobre 100 vezes 200 é R$ 20. Ou seja, se ele recebe um desconto de 10%, ele está recebendo um desconto de R$ 20. Ou seja, em vez de pagar 200, ele paga R$ 180. Tudo bem? Essa é a nossa lógica. Então, vamos lá. Então, vamos anotar isso aqui. Então, ele recebeu nessa compra aqui o valor total, deu uma quantidade que eu não sei, e sobre isso ele recebeu um desconto de 10%. Ou seja, ele tem um valor total da venda. Se ele teve um desconto de 10%, é porque ele pagou só 90% do valor total da compra. Tá. Quanto esse cliente pagou por sua compra em função de X? Então, quanto que esse cliente pagou por sua compra em função do X? E aí? Como que a gente vai fazer isso daqui? Quanto que ele pagou em função do X? O cliente ele comprou 2 calças. Ele comprou 2 camisas e ele comprou 2 saias. Só que se lembre, sobre cada um desses produtos, o comerciante tem o seu lucro. Ele lucrou 20% a cada calça vendida. Ele lucrou 40% em relação à camisa e 30% em relação à saia. Então vamos lembrar, fazer aqui com uma outra cor. O que é lucro? É o valor da venda menos o custo que eu tive. Tudo bem? Menos o custo que eu tive. Tá. Agora pensa comigo. O lucro, ele é sempre medido em relação ao custo. Eu falo de lucro sempre pensando em relação ao custo que eu tive. Beleza? Então, por exemplo, isso aqui precisa ficar muito claro para você. Vamos pegar aquele mesmo exemplo. Se eu tenho um produto e eu vendo por R$ 100 e o meu custo foi de R$ 20, o meu lucro é de R$ 80. Ou seja, o meu lucro é de 4 vezes, né? É de 4 vezes. O lucro é sempre medido em relação ao custo. Faz sentido? Porque, imagina, sempre que eu vou vender algo, eu tenho que calcular, beleza, quanto que isso me custou? Para eu saber qual é o valor que eu tenho que vender aquilo. O lucro, a porcentagem de lucro, é sempre sobre o custo. Então, vamos lá. Vamos fazer o lucro. O que a gente quer saber? A gente quer saber aqui quanto que ele pagou o cliente nas calças, nas camisas e nas saias. Ele falou, então, vamos ver o lucro da calça. O lucro da calça é 20%. Então, é 20% e qual que era o custo? Lembra, o lucro é sempre medido em relação ao custo. O custo da calça é de X. Então, o lucro é 20% de X. 20% é 0,2. Ou seja, o lucro que minha calça me garantiu foi de 0,2x. 0,2 é porque é 20% de x. 20% é a mesma coisa que 0,2. Tudo bem? Então, esse é o lucro que eu tive com a calça. É igual o quê? O valor da venda da calça. Então, eu vou marcar a venda da calça. Quanto que o cliente pagou, né? Menos o custo. Qual que é o custo da calça? Ele falou que tem um custo X. Então, o valor que o cliente pagou na calça, a venda da calça para o cliente, então, foi de quanto?
venda da calça é igual ao quê? 0,2x, passa esse menos x para lá positivo. Fica 0,2x mais x. Ou seja, o valor que o cliente pagou na calça, a venda da calça, deu o quê? 1,2x. Beleza? Isso aqui faz muito sentido. O que é 1,2? 1,2 sempre tenta trazer para porcentagem. É 120 sobre 100. Ou seja, 120%. Ou seja, o cliente pagou 120% do custo. Se ele pagou 120% do custo, significa que ele pagou 100 mais 20%. Ou seja, você teve um custo. O cliente bancou todo aquele custo e mais 20%. Tudo bem? Então, por isso que nossa venda da calça deu 1,2x, ou seja, 120%. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para cada um dos produtos, tá? Então, o lucro agora que a gente vai fazer vai ser para a camisa, né? O lucro, então, vai ser o valor da venda menos o valor do custo. Lembra que a gente quer calcular quanto que ele gastou, né? O cliente gastou em relação aos custos aqui. Tá, o lucro. Qual que é o lucro da camisa? O lucro que a camisa me dá é 40%. 40%, o lucro, então, é 40%, eu posso deixar assim, mas eu vou deixar na forma decimal, fica mais bonitinho. 40%, então, é 0,4. Lembra, a porcentagem é sempre calculada sobre o custo. Perdão, o lucro é sempre calculado sobre o custo. Qual que era o custo que eu tinha com as camisas? X sobre 3. Cuidado para não colocar X, tá? O custo da camisa é 1/3 do custo da calça. Então, o lucro vai ser de 40% sobre o custo da camisa, que é X sobre 3. Isso é igual ao quê? Lucro, que é isso daqui, é igual o valor da venda, ou seja, o valor da venda da camisa, menos o custo da camisa, que é quanto? X sobre 3. Beleza? Logo, o valor que ele pagou, né, o valor da venda da camisa, nada mais é do que o valor da venda da camisa vai ser de 0,4x sobre 3 mais x sobre 3. Tudo bem? Então, o valor da venda da camisa, pensa comigo, o valor da venda dessa minha camisa vai ser de quanto? Vai dar 1,4 sobre 3x. Esse é o valor da venda da camisa. 1,4 sobre 3, isso aqui vai dar 0,4, vai dar uns 40%, é um pouco mais, não mais, né, mais 40%, vai dar uns 45% de lucro ali, beleza? Não, os 40% que ele falou, né, beleza. Tá, então esse foi o valor que o cliente pagou em cada camisa, tá? E agora a gente vai fazer a mesma ideia para a saia, né? Então vamos fazer que a cliente pagou ali. Então lembra, o lucro, então, lucro é igual a venda menos custo. Estamos usando sempre isso daqui. Qual que foi o lucro em relação às saias? Fala que o vendedor ele lucra 30% com as saias. Então, um lucro de 30% é 30 sobre 100, 0,3. Lucro é sempre medido sobre o custo. Qual que é o custo da saia? É x sobre 2, né? Então, 0,3 vezes x sobre 2 é igual ao quê? O valor da venda dessa saia menos o custo. Quanto que é o custo da saia? X sobre 2. Então, menos x sobre 2. Tá, beleza. Então, o que você vai fazer? O valor da venda dessa saia foi de... vamos fazer aqui, então. É só pegar esse menos x sobre 2 e passar para lá. Beleza? Então, vai ficar 0,3 mais 1 dá 1,3x sobre 2. Tudo bem? Então, esse é o valor da venda de cada saia. Beleza. Então, qual que vai ser o custo do cliente? O que o cliente vai pagar, então, em função de x, vai ser igual ao quê? O cliente comprou 2 calças. Quanto que é o valor da venda que ele pagou em cada calça? 1,2x.
Então ele vai comprar duas calças. Então o custo, perdão, o quanto que o cliente vai pagar com as calças será então igual a duas vezes o valor de cada calça, né? O valor de cada calça é 1,2x, mais ele comprou mais duas camisas. Então, duas vezes, quanto que é o custo da camisa? 1,4 sobre 3. Então, duas vezes 1,4 sobre 3x. E ele comprou também duas saias. Então, vai ficar duas vezes 1,3 sobre 2x. Tudo bem? Isso daqui seria o custo, perdão, o quanto que o cliente iria pagar se ele não tivesse tido nenhum desconto. Porém, ele teve um desconto de 10%. Ou seja, em vez desse total aqui, se eu descontei 10%, eu tinha 100. Eu pago 100 reais normal, perdão. Eu pago 100% do que eu comprei. Se eu te dou um desconto de 10%, 100% menos 10%, 90%. Então ele pagou 90% desse custo total. Então, quanto que o cliente pagou é isso daqui, 90% disso. 90% é 0,9. Então, o que o cliente pagou, na verdade, é 0,9 disso daqui. Beleza? Então, a gente vai ter que fazer essa continha aqui chatinha mesmo. Então, o que o cliente gastou ali em função do X é 0,9 vezes. Isso daqui dá 2,4, né? Dá 2,4x mais 2,8x sobre 3 mais 2. Aqui, ó, esse 2 com esse 2 pode cortar, né? Mais 1,3x. Beleza? Tudo isso daqui é vezes 0,9. Então, o que eu vou fazer? Você vai pegar a tua calculadora e vai fazer aqui junto comigo, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar 2,8 dividido por 3 mais 2,4 mais 1,3. Beleza? Isso aqui vezes 0,9. Isso daqui, ó, dá 4,17, ó. 4,17. Então, o que o cliente pagou é 4,17x. Então, é isso que o cliente pagou. Tudo bem? Esse 0,9 é justamente porque ele teve um desconto de 10%. Tudo bem? Então tá. Então, a nossa letra A está resolvida, né? A minha sugestão é que na prova você tenha uma letra melhor do que a minha, tá? Que a letra aqui realmente não é muito boa. Então, quando ele perguntou, ó, quanto esse cliente pagou por sua compra em função de X, quanto que o cliente pagou? 4,17x. 4,17x. Letra B. Qual o lucro aproximado em porcentagem obtido pelo comerciante nessa venda? Tá, se eu quero saber o lucro, sempre que fala de lucro, eu recomendo que você faça esse conceito de que o lucro nada mais é do que o meu valor da venda menos o meu custo. Vamos lá. O meu lucro, então, será de quanto? Qual que foi o meu valor da venda? O meu valor da venda foi de 4,17. Então, o meu valor da venda foi de 4,17x, menos o custo. É aí que a gente vai ter que fazer agora a conta. Quanto que foi esse custo? Vamos lembrar aqui. Ele falou assim, ó. O custo para o comerciante de cada calça é de 2x. O custo de cada camisa é x sobre 3. E o custo de cada saia é x sobre 2. Só que pensa, o cliente comprou duas calças, duas camisas e duas saias. Então, o custo disso para o vendedor foi de 2x, afinal foram duas calças vendidas. Então, o custo com calça foi de 2x, o custo com camisa 2x sobre 3, afinal foram vendidas duas camisas, e o custo com saia foi de 2x sobre 2, porque foram vendidas duas saias. Então, o meu custo vai ser isso daqui, 2x, que é o custo com calça,
mais 2x sobre 3, o custo com cada camisa é x sobre 3, mais o custo com saia. Cada saia tem custo x sobre 2. Então, isso aqui vai dar quanto? Isso daqui, o custo, então, vai dar 2x, perdão, faz assim, ó, 2x sobre 3 mais 2x mais x, 3x. Então, meu custo vai dar quanto? 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. O meu custo foi de 11x sobre 3. Tudo bem? Então, o meu custo foi de 11x sobre 3. Beleza? Então, meu lucro, em função do x, eu calcularia assim. Aí você ia fazer. Então, meu lucro, se a gente fizer isso aqui, ó, vai dar quanto? O lucro, então, se eu fizer em função do x, ficaria de 4,17 vezes 3. Isso daqui, ó, 4,17 vezes 3. Isso daqui vai dar 21. Vai dar 5, 12,51. Então, seria 12,51 menos 11x sobre 3, tá? Sobre 3. Poderia fazer dessa forma, então, que é a forma bem na mão, tudo bem? Seria assim. Porém, você pode fazer isso aqui como uma divisão direta, tá? Para você já ter o lucro na porcentagem. Por quê? O lucro, então, vai ser de quanto? O lucro vai ser o valor da sua venda dividido pelo valor do teu custo, tá? Aqui, cuidado, o lucro, por que o lucro às vezes eu escrevo como venda menos custo? E aqui eu tô calculando, eu não vou nem colocar lucro, eu vou colocar porcentagem só. Aqui eu quero saber a porcentagem do lucro, tá? A porcentagem do lucro sobre o custo. Lucro é venda menos custo. Aqui eu quero saber quanto que eu ganhei, tá? A porcentagem. Então, o valor da venda foi de 4,17x, né? 4,17x. E o meu valor do custo que eu tive, o custo que eu tive foi de 11x sobre 3. Então, posso cortar, posso cortar. Então, a minha porcentagem de lucro vai dar quanto? Vamos lá? Perdão, só a letra, né? Minha letra tem que melhorar, hein? E escreve aqui no comentário, sua letra tem que melhorar. Para eu saber que você chegou até aqui, ó. Então, 4,17 vezes 3 dividido por 11. Isso daqui, ó, dá 1,13, ó, tá vendo? 1,13 72, 1,1372. Então, isso daqui dá 1,13. Tá. O que é 1,13? 1,13 é 113 sobre 100. Ou seja, 113%. O que significa isso, então? Que quando eu vendi, eu tive 100% mais 13%. 113%, concorda comigo? 113% é 100% mais 13%. O que significa isso? Que o meu cliente, ele se pagou, ele deu o valor do custo, ficou 0 a 0. E mais 13%, que é o lucro. Então, o meu lucro é de 13%. Então, o meu lucro foi de 13%. Tudo bem? Então, assim, nós conseguimos entender bem essa parte da matemática financeira aqui na FUVEST. Tudo bem? Beleza. Então, muitas vezes a parte de porcentagem de lucro, ela é contextualizada dessa forma, tá? Então, pega aí, pega uma água aí, porque eu sei que é bastante coisa. E aí, o que acontece? Então, a gente tem que contextualizar bastante, porque a prova tá vindo bem assim, bem contextualizada. E você percebe que são continhas, não são contas difíceis, mas são contas chatinhas de fazer, né? Números um pouco quebrados. E na prova não tem muito como fugir, né? Mas a questão é, sempre que fala de matemática financeira, a gente tem sim a taxa de juros, mas é muito mais essa ideia de lucro. Você saber a porcentagem do juro, saber o lucro que teve, tudo bem? E aí agora a gente vai para a nossa parte dos juros compostos, tudo bem? Por quê?
Lá no começo dessa aula, por que a gente tem que estudar juros compostos? Lá no começo dessa aula, eu falei para você do juro simples, né? Então, o juro simples é uma ideia de que você sempre vai acrescentando o mesmo valor, porque você calcula um juro sobre o capital inicial, e aí você vai acrescentando sempre esse valor fixo. Por isso que é um crescimento constante. Porém, na vida prática, nada acontece com juros simples. Tudo acontece com juros compostos, que é chamado também de juros sobre juros. Como assim juros sobre juros? Que é a ideia dos juros compostos. Vou imaginar o seguinte: você tem investidos ali R$ 1.000. E esse seu investimento, ele tem uma taxa de juros de 10% ao mês. Ou seja, 10% ao mês. Passados um mês, você vai ter um acréscimo de 10%. Quanto que é 10% de R$ 1.000? 100. Ou seja, você foi de R$ 1.000 para 1.100. Tranquilo. Agora, antes, nos juros simples, o que eu tinha? Ah, eu aumento R$ 100, então eu tenho 1.100, eu vou aumentar mais R$ 100, porque é 10% do capital inicial, é sempre um valor constante. Isso lá nos juros simples. Nos juros compostos, não. Você tem 1.100, beleza. Agora a taxa de juros é aplicada sobre esse novo capital. Então agora eu vou calcular uma taxa de 10% de 1.100. 10% de 1.100 é R$ 110. Então agora, no próximo mês, eu vou ter um acréscimo não de R$ 100, eu vou ter um acréscimo de R$ 110. Por quê? Eu tenho uma taxa de juros sobre esse novo capital que eu tenho. Então eu vou de 1.100 para 1.210. Agora, eu tenho 1.200 investidos. 1.210 investidos. Eu tenho uma taxa de 10%. Então, a minha taxa de 10% vai ser aplicada sobre 1.210. E 10% de 1.210 é R$ 121. Então, agora eu vou ter um acréscimo de mais R$ 121. Vou para 1.331. Uma taxa de 10% ao mês. Então, é 10% não daqueles R$ 1.000, não de 1.210. É 10% desse capital que eu tenho agora, 1.331, que é 131,1. E eu chego em 1.461. Então você percebe que quando eu estou em juros compostos, a minha taxa de acréscimo, né, ela não é constante, ela vai mudando. Por quê? Eu pego uma porcentagem sobre o capital a cada momento. Então eu calculo 10% sobre o capital inicial, 1.100. Agora eu vou calcular 10% sobre esses 1.100 que eu tenho. Fui para 1.210. Eu vou calcular 10% sobre esses 1.210. Então perceba que ao longo do tempo você ganha, no investimento R$ 100 no primeiro mês, no segundo mês R$ 110, no terceiro mês R$ 121, no quarto mês R$ 133. Ou seja, quando você tem investimento, né, em juros compostos, que é o que acontece na prática, você tem ao longo do tempo, conforme mais tempo passar, mais juros você vai ter por mês. Então, os juros compostos, você tem uma noção do quanto que ele gera quando você considera um longo tempo. Ao longo do tempo, você vai tendo cada vez mais valor ali. Tudo bem? E aí, como que fica nosso cálculo? Agora é juros sobre juros, então fica um pouquinho mais complexo. Mas a ideia também não é, na verdade, não é complexa, é simples até. No instante em que você aplicou, ou seja, no instante zero, você tem um capital inicial. Passado um período daquela taxa, vamos supor um juros mensal, ou seja, passado um mês, qual vai ser o capital que você vai ter? Você vai ter aquele capital inicial mais os juros que foram gerados. Tudo bem? Passado um mês, então você tem aquela tua quantidade inicial e mais os juros aqui, né? Ou seja, o capital inicial vezes I. Lembra, juros compostos, a porcentagem é aplicada sobre o capital que você tem naquele instante. Naquele instante eu tenho um capital inicial CO, C0. Beleza. Então, o meu capital
no final de um período de aplicação de juros, fica sendo, eu posso pôr esse capital inicial em evidência, fica C0 vezes 1 mais I. Beleza. Agora no segundo mês. Lembra, no segundo mês você não entra com capital zero. Você entra com capital C0 vezes 1 mais I%, a taxa de juros. Então, se eu já entro no segundo mês com esse capital, os juros gerados nesse novo período vai ser uma taxa I aplicada sobre esse capital que eu tenho. Sobre esse capital que eu tenho. Se você colocar o C0 vezes 1 mais I em evidência, a gente tem C0 vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Ou seja, depois de 2 períodos de aplicação de juros, esse é o capital que eu tenho. Você vai para o terceiro período de aplicação. Agora, você não entra o período com capital zero ou com esse capital. Você vai começar esse novo período de aplicação de juros já com esse capital. C0 vezes 1 mais a taxa de juros ao quadrado. Então, você vai ter isso. O capital que você vai gerar no final desses 3 meses é o capital que você tinha quando você entrou nele, mais a taxa de juros que é aplicada sobre esse capital. Então, C0 vezes 1 mais I% ao quadrado vezes I. E a porcentagem aplicada sobre aquele capital. E isso, se você colocar em evidência, vai dar C0 vezes 1 mais I% elevado ao cubo. Então, você percebe que, capital inicial no período zero é zero, beleza. Depois de um período de aplicação de juros compostos, fica assim. Depois de 2 períodos de aplicação, fica assim. Depois de 3 períodos de aplicação, fica assim. Então, fica na cara que existe um padrão. É sempre o capital que eu tenho depois de N períodos de aplicação é igual ao quê? O capital inicial vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N. Tudo bem? Elevado a N. Então, é assim que a gente faz a nossa ideia dos juros compostos. Então, juros compostos, como eu tenho o tempo sendo elevado na potência, o nosso crescimento dos juros compostos é um crescimento exponencial. Enquanto no juros simples eu tenho um crescimento linear, nos juros compostos eu tenho um crescimento exponencial. Tá? E é muito importante a gente perceber isso. O nosso capital nos juros compostos, ele só é maior do que o capital no juros simples depois de pelo menos um período de aplicação. Tudo bem? Aí depois de um período de aplicação, ele se torna muito maior. Ambos crescem, porém o crescimento de uma função exponencial é muito mais intenso que o crescimento de uma função linear. Concorda comigo? E para não restar dúvida, quando eu coloco tanto nessa fórmula do capital gerado em juros compostos, quanto naquela fórmula que a gente viu lá no começo da aula, do capital gerado em juros simples, quando eu falo esse I é a taxa de juros. Então, só toma cuidado com o seguinte. Vamos supor uma taxa de juros de 40% ao mês. Como que você vai colocar na fórmula? Vamos supor o capital gerado depois de 3 meses. O capital, então, gerado depois de 3 meses vai ser igual ao quê? Vamos imaginar que você investiu R$1.000 no começo. Então, vai ser 1.000 vezes 1 mais. Qual que é a porcentagem? Não vai me colocar 40% aqui, tá? Não vai colocar 1 mais 40%. Você vai colocar o quê? 40% é 0,4. Então, mais 0,4 elevado a n. Tudo bem? Que nesse caso é 3 períodos de aplicação. Então, 3, tá? Então, o capital gerado vai ser R$1.000 vezes 1,4 ao cubo. Beleza? E aí a gente faz a continha. 1,4 ao cubo. Deixa eu fazer aqui na calculadora, só para a gente ter um valor aqui. 1,4. Nossa, minha calculadora aqui tá bem simplinha. Tô fazendo na mão. Dá 2,744. Aí vezes 1.000, né? Vamos fazer vezes 1.000. Vai dar 2.744. 2.744. Ou seja, se você aplicar R$1.000 em juros compostos 40% ao mês, você tem de capital 1.740. Nossa, por cento não, né? Reais, né? R$1.744. Ou seja, quanto você gerou de lucro?
R$ 1.744. Caraca, em 3 meses. Obviamente, isso aqui não acontece na vida real, né? É só um exemplo aqui. Tudo bem? Então, muito importante que a gente entenda isso. E aí, a gente vai fazer duas questões. Eu não achei questões boas da FUVEST a respeito de juros compostos, mas eu escolhi essas duas porque eu escolhi aleatório da UERJ? Não, porque essa questão aqui da UERJ, você vai perceber que apesar de ser uma questão de juros compostos, ele está dando logaritmo. Ó. E como a FUVEST está vindo mais capciosa ainda em matemática, como está cobrando ainda mais pesado, eu gostei dessa questão porque a gente vai ter que lembrar umas propriedades meio específicas de logaritmo, tá? Então vamos fazer essa questão aqui, que vai ser o seguinte. Ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu seu fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, no valor de R$ 50 mil e resolveu deixá-lo a uma aplicação bancária, rendendo juros compostos de 4% ao ano, até obter um saldo de R$ 100 mil. Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo dos anos, o trabalhador atingirá o seu objetivo após X anos, considerando log de 1,04 como 0,017 e log de 2 como 0,31, o valor mais próximo de X é... Então vamos lá. Um aposentado vai aplicar R$ 50 mil e quer ter quanto de capital? R$ 100 mil. Ele vai aplicar 50 para ter 100. Isso em um regime de juros compostos, né? Ali, ó. Rendendo juros compostos. Tá. Então, se eu estou falando de juros compostos, eu vou pegar a fórmula. O capital gerado depois de N períodos de aplicação vai ser igual ao quê? O capital inicial vezes 1 mais a taxa I de juros elevado a N. Beleza. Então, qual que vai ser o capital que eu quero ter no final desse período? 100 mil. Então, 100 mil é o capital que eu quero ter no final. É igual. Qual que é o capital que eu tenho no início? 50 mil. 50 mil. Beleza. Vezes 1 mais I. Quanto que é a taxa? 4%. Então, quanto que é 4%? Isso aqui é 0,04. Tudo bem? Então, fica 1 mais 0,04, beleza? Elevado a N. N é o quê? É o período. O período em que? Em dias, meses, anos, séculos? O período, nesse caso, está em anos, porque a taxa é de 4% ao ano. Tá, então vamos calcular quanto tempo que vai demorar para fazer isso daqui. Vai, 50 mil com 100 mil, dá para simplificar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Isso daqui com isso daqui. Beleza? Então, 10 sobre 5, 2. Então, 2 vai ser igual a quê? A 1. 1 mais 0,04 dá 1,04. Então, 2 é igual a 1,04 elevado a n. Então, isso aqui, a gente só precisa saber n. A questão é como que a gente vai descobrir n. Isso aqui é uma equação exponencial, né? Porque a incógnita está no expoente. Quando a gente não consegue resolver uma equação exponencial, qual que é a ferramenta que a gente tem? A ferramenta que vem para resolver aquilo que a exponencial não consegue é o logaritmo. Então, não tem como resolver como exponencial. Tenta deixar 2 na base 0,4. Não vai dar certo. Então, como que isso aqui fica na forma de logaritmo? Fica assim. O log de 2 na base 1,04 é igual a n. Concorda comigo? Lembra logaritmo? 1,04 elevado a n é igual a 2. Tudo bem? Essa propriedade você tem que saber, tá? Lembra? Log de A na base B é igual a C. Significa que B elevado a C é igual a A. Tudo bem? Então, n nada mais é... Opa! N nada mais é do que esse logaritmo, tá? Então, vou só mudar a ordem. N, então, vai ser igual a logaritmo de 2 na base 1,04. Tudo bem? Então, se eu souber esse logaritmo, eu resolvo.
Ele não me deu o logaritmo. O que ele me deu como base é o seguinte. Ele me deu 2 logaritmos. Ele falou, logaritmo de 1,04 é 0,017. Então, vamos ver. Log de 1,04 é igual a 0,017. E aqui, ó, quando não tem nada na base, é porque é 10, né? Tudo bem? E aí, o log de 2 é 0,301. Ele me deu esses dois logs aqui. Log de 2 é igual a 0,301. Beleza? Na base 10. Então, qual que é a nossa ideia? Tá na cara, né? Se eu preciso descobrir esse logaritmo aqui, quanto que é o log de 2 na base 1.04, e ele me deu esses dois logaritmos, é que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui de forma a conseguir transformar esse logaritmo em função desses daqui. E é o que a gente vai fazer. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte. Olha esse logaritmo aqui, ó. Esses dois logaritmos. Log de 2 na base 1,04, log de 2 na base 10. O que está diferenciando esse logaritmo que eu quero calcular desse logaritmo que eu já tenho a resposta? A base, né? Aqui a base é 1,04 e aqui a base é 10. Então, se eu conseguir deixar ambos na mesma base, eu resolvo. Como que eu posso escrever log de 2 na base 10? Eu posso escrever como log de 2 na base 1,04, que eu quero calcular, por isso que eu deixei aqui, dividido pelo log de 10 na base 1,04. Isso daqui é propriedade da mudança de base do logaritmo. Vamos revisar rapidinho? Quando você tem, por exemplo, log de 3 na base 2. Por alguma razão, você precisa chegar no log de 3 na base 5. Você pode escrever log de 3 na base 2 como o log de 3 na base que você quer, dividido pelo log aqui de 2 na base que você quer, 5. Tudo bem? Essa propriedade do logaritmo é muito importante. Tá? Não se esqueça disso aqui. Logo, esse logaritmo aqui, quanto que é o log de 2 na base 10? Ele me deu, né? 0,301. Então fica 0,301 é igual esse logaritmo que eu quero calcular dividido pelo que está matando esse outro logaritmo aqui, né? Log de 10 na base 1,04. Perceba, ó, o que eu quero é esse n. N é o logaritmo de 2 na base 1,4. Então, esse aqui é o que eu quero. Isso aqui, eu não quero. Eu quero descobrir um valor para esse aqui. Só que eu não tenho, né? Ele me deu o log de 10 na base 1,4? Não. Ele me deu o log invertido, ó. Em vez de me dar o log de 10 na base 1.4, o que ele me deu foi o log de 1.4 na base 10. Então, vamos fazer o mesmo processo. O log de 1.4 na base 10, que foi o valor que ele me deu, eu posso escrever como o log de 1.4 na base que eu quero, que é 1.4, dividido por log de 10 na base 1,04, propriedade de mudança de base de logaritmo, tá? E aí tá fácil. Quanto que é o log de 1.4 na base 10? 1,04 na base 10? 0,17. 17. Isso é igual. Quanto que é o log de 1.4 na base 1.4? É 1, né? 1.04 elevado a quanto dá 1.04? Dá 1. Então, isso daqui é 1 sobre o logaritmo que eu estou tentando calcular, que é o log de 10 na base 1,04. Então, esse logaritmo de 10 na base 1,04, isso daqui é igual a 1 dividido por 0,17.
Beleza? Então tá. Se eu tenho o valor desse logaritmo aqui, eu vou substituir nessa equação. Então lembra, esse é o logaritmo que eu quero calcular. Log de 2 na base 1,04 é igual a 0,301 vezes esse logaritmo de 10 na base 1,04, que eu acabei de calcular, é 1 sobre 0,017. E isso aqui vai dar quanto? É só fazer 0,301 dividido por 0,017. Então, fazer 0,301 dividido por 0,017. Opa, eu apaguei aqui. 0,301 dividido por 0,017. Isso daqui vai dar igual a 17,705. 17,705. Então, esse período aqui, n, que é esse valor, é de 17,5. Ou seja, seria 7 anos e meio ali, mais, né? Ou seja, o menor período que eu tenho que aplicar é de quanto? 18 anos, né? E que é ano cheio, então 17 anos não vai dar, porque seria 17 anos mais a metade. Então precisar de 18 anos. Então 18 anos aplicando ali, tá? Então aqui a gente acabou usando até uma propriedade de mudança de base de logaritmo, tá? Em juros compostos. Beleza? Então, com essa aula aqui você tem tudo que você precisa com certeza para arrebentar em matemática financeira na FUVEST, tá?